Estamos de volta com o Código Aberto. Nossa conversa é sobre o capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse. Nós estamos apenas no 4º encontro dessa temporada. Lembrando a você que se você quer ainda aprender um pouquinho mais, ouvir outras pessoas falando sobre esse mesmo assunto, você pode acessar o Contra a Cultura através do aplicativo de podcast do seu celular ou também através do site da Novo Tempo, tá bom? Pelos dois caminhos é possível você encontrar outras conversas sobre o mesmo assunto, tá bom? Vamos voltar aqui, a gente estava falando, eu te interrompi quando você falou alguma coisa sobre adoração. Aberto minha boca. Não, eu ia comentar, você estava falando sobre os 4 seres. E no livro de Números tem um episódio muito interessante. Ou seja, quando o povo judaico, o povo judeu, leu essa parte da Bíblia, essa visão do céu, ela lembrou, porque lá no livro de Números, o acampamento de Israel, ele tinha um formato de cruz, e visto de cima. E cada lado possuía um estandarte. E cada estandarte um tinha uma águia, outro tinha um touro, um leão, um homem. Então, e no meio quem estava? O santuário. Então, mal sabiam eles que eles estavam representando, eles estavam tipificando justamente o trono de Deus. Isso é lindo. Os recortes para onde vai entrando, né? Como é que a Bíblia vai indo e vai passando por um monte de coisa. É muito interessante. O cântico deles também, né? O cântico deles que eles falam santo, 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 é aquele que era, que é e que há de vir. E a ideia de que ele é santo todo o tempo. Ele é santo, ele era santo, ele é santo e ele há de vir santo. É muito bonito. Mas também está falando uma coisa, Léo, até que você começou a falar, aí a gente entrou. E aí depois, que é sobre o sistema da adoração também, né? Sim, pastor, eu queria destacar que Deus sempre foi adorado. E o sonho de Lúcifer, ele almeja a adoração. Desde o céu, o centro do grande conflito é isso. Lúcifer quer ser adorado. Então, Deus é adorado, Jesus é adorado como nosso Deus, como nosso Salvador, como nosso Redentor, como nosso Criador. Mas ele sempre vem procurando isso, tomar conta do coração dos seres humanos para conquistar um espaço de adoração. Então, nós temos que lembrar que o único que merece ser adorado é Deus. Mas algumas vezes nós temos a tendência de, através do nosso tempo, a gente gasta tempo com aquilo que a gente adora, com aquilo que a gente gosta. Uhum. E algumas vezes nós temos investido tempo na adoração que não é a adoração a Deus. Então nós precisamos cuidar com isso, porque nós ainda vivemos nesse grande conflito. E Lúcifer, ele continua agora como Satanás, querendo chamar a nossa atenção. E só Deus merece a nossa adoração. Ô Léo, mas como você diria assim, desculpe, vamos lá, porque você falou de adoração, né? E aí a pessoa vai estar assistindo e falando, não saio adorando... Eu não adoro Satanás. Eu não saio adorando, me ajoelhando em alguma outra coisa. Aquilo que a gente adora, a gente coloca como prioridade. Então, o nosso ídolo, por exemplo, pode ser um celular, um computador, uma série, um filme. Então, nós precisamos entender que nós vamos adorar, nós vamos gastar tempo com aquilo que realmente é importante. Às vezes até a faculdade, o trabalho, tudo. E a adoração é natural. A igreja pode ser um ídolo. É verdade. Se a gente for pensar, a adoração é natural. A gente entra num mar assim de mesmismo, né? Se a gente pode chamar assim, que a gente está se acostumando a passar tanto tempo no celular, a tanto tempo na igreja, a tanto tempo no trabalho ou dedicando muito tempo à faculdade, a gente esquece da essência. Que aí a gente retoma as lições das semanas passadas, que é o amor, né? A essência do amor, as cartas que a gente falou. E a gente esquece que o Apocalipse também fala do presente, do futuro, e esse poder de criação e adoração que a gente tem que ter por esse ser criador, é o ser que vai restaurar o mundo como ele era no Éden. Sim. E a gente esquece disso. Ele vai restaurar, a gente acha que o Éden é tão distante, mas ele está tão mais próximo da gente do que a gente imagina. O foco de Satanás, eu acho que não está nem... Está mais em quem a gente não vai adorar, sabe? Ele quer tirar a adoração de Deus. Hoje, a tática dele que sobrou é essa. Então, ninguém vai falar assim, adoro Satanás. Mais difícil, né? Mas ele tira a adoração de Deus. E se a gente não está adorando a Deus, não tem como ficar em cima do muro. Ou você está de um lado, você está do outro. E aí vem uma coisa que você falou no bloco anterior, a respeito da adoração, e a gente vai fazer aquilo que Deus faz, né, reproduzir a Deus, porque a adoração é um caminho pelo qual a gente tem a oportunidade de ter em nós reproduzido o caráter dele, e esse é um conceito muito presente no Antigo Testamento, que é você se torna aquilo que você adora.
A adoração é um caminho pelo qual eu me assemelho ao ser que eu adoro, né? Então, quando eu adoro a Deus, eu vou me assemelhando a Ele. Quando eu adoro o dinheiro, eu vou me assemelhar àquilo que o dinheiro é. Quando eu adoro o trabalho e assim por diante. E essa ideia, a gente vai voltar ainda, você que está em casa aí, fica certo que a gente vai voltar algumas vezes ao tema de adoração. Vamos ainda construir muitas coisas a respeito disso. Nesse momento em específico, acontece algo importante, porque está tendo esse culto, essa celebração maravilhosa, e João está lá vendo o negócio, mas de repente tem um ruído aí que acontece, né? Tem algo que acontece no meio do caminho, no meio desse culto acontece algo que tira... Eu imagino João maravilhado vendo, e de repente agora o humor de João muda muito, e no versículo 4 fala que ele chorou e chegou a chorar muito. O que causa, nessa cena tão maravilhosa, o que causa choro em João? João vê ali um livro, né, selado, vamos chamar de livro selado, a gente vai destrinchar isso depois, quando ele se depara com a situação de que ninguém pode abrir aquele livro, e eu acho que na cabeça de João estava assim, como que um lugar tão sublime desse, tão perfeito como esse, numa situação tão extraordinária dessa, eu não vou ter uma pessoa, um ser que possa abrir esse livro, né? E aí a gente fica no impasse. Quem que vai abrir o livro selado, né? De quem é essa responsabilidade? Do que se trata o livro? Chega a dar desespero de ler, né? Porque parece que está tudo tão perfeito. Ele saiu lá daquela prisão, está no céu, tudo lindo, adorando. E daí ele fala assim, não é possível, não está tudo perfeito. Quem que vai abrir esse livro que está selado? E parece que ele que está meio descontextualizado, porque olha só, no versículo 5, capítulo 5, versículo 5 de Apocalipse. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, um daqueles que representam a terra, né, fala assim, calma. Está tudo sob controle. Está tudo certo. O leão da tribo de Judá vai conseguir abrir esse livro aí e romper os 7 selos. E daí, o texto dá a entender que ele respira aliviado. E a gente vai... E eu acho interessante isso, porque eu fico imaginando, sabe aqueles momentos que você faz uma pergunta e ninguém responde? Né? Eu, dando aula, sou professor lá das minhas funções, ainda acumulo essa ser professor, e é muito legal, você como professor também sabe disso, que às vezes a gente vai para a sala de aula, a gente faz uma pergunta e ninguém diz nada. Principalmente quando alguém fez alguma coisa errada. Quem é que fez isso aqui? E aí fica aquele silêncio. E eu fico imaginando que aqui é o que acontece, porque no versículo 2 existe a pergunta, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ninguém responde. Eles esperam, e eu acho interessante essa encenação quase que acontece, para confrontar João. Porque o único personagem estranho nesse momento é João. Todos os outros já estavam lá. E aí João é esse personagem estranho e todo o negócio agora está acontecendo em função. A gente precisa confrontar João com alguma coisa. E aí vem, quem é que pode abrir o selo? E aí João fica lá, vamos ver quem é que vai aparecer. E aí depois Ninguém fala nada, ninguém fala nada. E é depois disso que vem o choro. Porque ele começa a ficar desesperado, ele fala, ué, ninguém vai abrir? Essa é a hora que quando eu estou dando aula eu falo, valendo ponto na prova. Daí alguém responde. E alguém responde. E quando a gente fala do livro selado, né, que representa a história, o futuro, né, que é um mistério para todos nós. O plano de Deus, né? Exatamente. E para as pessoas que não acreditam em Deus, né, para elas, muitas vezes, filósofos, muitos deles não conseguem interpretar a história. Governos tentam repetir métodos antigos e eles não conseguem aprender com os erros, certo? E o mundo vai dando looping e a gente não está aprendendo. Então, como os índices de suicídio hoje em dia são grandes, infelizmente, uma realidade, por quê? Porque as pessoas não sabem como lidar com o futuro. Elas não sabem esse desespero, esse lapso entre quem somos e que seremos, né? O que vai dar? Ansiedade, né? Ansiedade, exatamente. E olha, Forte. eu queria destacar porque algumas pessoas podem pensar assim, mas João chorou só porque ele não ia saber, era uma curiosidade que ele estava sentindo. Beleza, nós seres humanos, convenhamos, somos curiosos, né? Você quer matar alguém, só fala assim, eu preciso falar com você, amanhã eu falo, amanhã, agora não, depois. Mas não era só uma curiosidade. João, ele estava preocupado em saber o que estava ali dentro do livro, porque aquele livro, depois nós vamos falar até um pouco mais sobre isso, mas o guia menciona, ele continha ali o conteúdo de como seria resolvido o problema do pecado. Então, assim, o que é que faz separação dos seres humanos e Deus? É o pecado.
João estava preso em função de um mundo de pecado. Então, ele ficava desesperado, porque ele queria saber qual seria a solução para o problema do pecado. Então, quando ele olha mas ninguém vai abrir, cadê quem vai ser digno de abrir esse livro? Por favor. Quem vai solucionar? Exatamente. Então, ele não chora apenas por curiosidade, ou enfim, ele chora porque ele queria saber qual seria o desfecho do nosso mundo de pecado. E essa fórmula, Léo, que a Bíblia usa, né, não foi encontrado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ou seja, nem no céu não tinha ninguém que tinha aquele controle. Não era Moisés, não tinha com Gabriel, Maria, qualquer outra pessoa. Na terra, os historiadores, os filósofos, os políticos, nenhum deles tem a resposta debaixo da terra, como era antigamente e como hoje em dia ainda são popularizadas as pessoas que tentam encontrar respostas no submundo, no mundo dos mortos, certo? Com cartomantes, com esse tipo de coisa. E ele está falando aqui, não existe ninguém. Inclusive, né, cadê o diabo nessa história? Né? Ele gosta tanto de ser enxerido, de ficar no lugar de Deus, né? Cadê ele nessa história? Sumiu. Por quê? Porque ele não tem a resposta. Eu acho interessante que você falou a respeito da curiosidade, que João tem essa noção da seriedade do livro, né? Que o livro não é apenas um livro que vai falar da história, mas assim, nesse livro não existe apenas uma história revelada, mas existe alguém que precisa contar essa história. Na cabeça de João é muito simples. Se ninguém dos seres santos vai poder contar a história, então essa história é de morte, essa história de destruição. Alguém tem que intervir na história. E aí, pode falar antes. Porque o que parece, ele estava contemplando o trono. Então, ele já estava na sua expectativa, esperando que Cristo já viesse e falasse assim, agora se prepara aí, João, deixa comigo, vou abrir aqui na sua frente. E quando ele contempla e ele olha, e ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo, e ele fica olhando assim, talvez ele tenha sido levado a pensar, mas nem Jesus? Peraí, eu estou aqui, quem é que vai abrir? Aí vem o consolo, não chore, porque o leão da tribo de Judá, ou seja, Jesus Cristo, ele foi achado suficiente para abrir o livro e para tirar esse selo aí. Aí vem o conforto. E aí, já pegando isso, que o cordeiro aparece, é dito no capítulo 5, versículo 5, como já foi lido aqui, não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos, e aqui também já começa a povoar o texto de Apocalipse com as figuras de Jesus, né? Porque fala, o leão da tribo de Judá é digno, e aí aparece um cordeiro, né? É interessante esses jogos, né? Obviamente que é Jesus, mas a questão é o que acontece, o que Jesus faz, o que está acontecendo aqui, que foi organizado todo esse momento para que João fosse confrontado com isso. O que está acontecendo nesse momento em que alguém diz, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é digno de abrir o livro? Eu gosto dessa quebra na história, porque parece que fica aquele silêncio, aquele suspense, parece que vai chegar o grande herói, né? E eu imagino que, assim, se abrem os portões dos céus e vem aquele rugido, né? Não, aí quando você vem um cordeiro cambaleante, porque ele acaba de ser morto, está ferido. Como tendo sido morto. Certo? Ué, o ancião está esperando o leão da tribo de Judá. Ele anuncia o leão. Exatamente, o leão da tribo, e aparece o cordeiro. E eu vou falar para vocês, quando eu leio essa história, essa mesma quebra, eu acho que ela acontece na minha vida também, porque muitas vezes, lendo a Bíblia, de certo modo, Deus me decepciona. Eu vejo assim, as pessoas pecando, descaradamente, e às vezes eu quero que Deus queime logo de uma vez, entendeu? Ruja, né, de uma vez e faça alguma coisa. Quando Jesus está ali pregando, né, os discípulos indo embora, você vê, parece que é uma impotência de Deus. Isso incomoda a gente quando a gente enxerga a história de Jesus, mas, por outro lado, exatamente esse outro lado que ele está olhando, né? Jesus, ele é cordeiro, mas ele também é leão. Ele é a misericórdia, como a gente falou no começo, mas ele é juízo também, né? Ele é a fraqueza do que foi morto, mas ele é a força também, né? Ele tem o poder. E ele pega o livro com toda a autoridade. Ele toma o livro, né? Ele só pode. Todo o poder, e é justamente essa fragilidade, como o Thiago falou, que lhe dá esse direito. Ele só pode ser o leão vencedor se ele é o cordeiro sofredor antes. Certo? Se ele paga o preço. E essa autoridade, não é autoridade em cima de uma cidade
Não é uma autoridade em cima só da minha vida, é a autoridade da humanidade. Ele tem o poder, ele tem o destino da humanidade nas mãos dele. Entende? Ele está falando ali do mundo inteiro. Sabe? João, acho que... João olha aquilo e... Se fosse eu, chorava de novo. Né? Tipo, de felicidade, de tipo... Eis aqui a solução. Eis a pessoa, o ser... que vai abrir o livro, né? Vai abrir os 7 selos e vai mostrar, então, qual vai ser o destino de toda a humanidade, qual a solução do pecado. É a fórmula da salvação, né? Sim, e é uma transição já para outra adoração, outro momento grandioso de adoração. Porque ele toma o livro, diz assim no versículo 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita, daquele que está sentado no trono. E quando ele toma o livro, começa então um grande momento de adoração. Parece que todo mundo entende. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que morreu. E por causa que ele morreu e está vivo, ressuscitou, redimiu a humanidade, ele é digno de adoração. E daí vem toda essa nova simbologia. Porque que o Filho é adorado, porque ele morreu por nós. E só antes de você falar, porque a gente vai ter que ir até para o último bloco, daí você volta, e nem eu vou falar agora também, vamos todo mundo falar no terceiro bloco, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para encerrar nossa conversa aqui no Código Aberto.